A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos conectados com a Rádio da Fraternidade, meu caro ouvinte. Você que nos acompanha aqui pela Rádio Rio de Janeiro, estudando a doutrina espírita conosco, buscando as ferramentas que Jesus nos concede para estabelecer a recuperação da nossa saúde integral, para nos encorajar, para nos fortalecer com o trabalho do bem. E a mediunidade é esta ferramenta. E o trabalho com Jesus nos coloca bem distante a obsessão. Estamos nos valendo da experiência deste autor, deste clássico do Espiritismo, que é o livro Diálogo com as Sombras, e o autor é Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Nós já estamos na segunda parte e hoje vamos concluir o capítulo Técnicas e Recursos, que você que acompanhou conosco está observando, que é um capítulo longo, que nos traz muitas oportunidades de reflexões e exemplos práticos do exercício da mediunidade com Jesus, em oportunidade de acolhermos, aprendermos, estudarmos o universo particular de cada um, as nossas reações perante todos esses valores e condições estabelecidas pelo processo educativo natural da evolução do espírito. Nós paramos no capítulo, nesse item em que Hermínio Corrêa de Miranda está nos ofertando a sua experiência, falando-nos da proposta de nos mantermos em equilíbrio. E ele continua dizendo: eles compreenderão nossos escrúpulos e nosso jogo aberto e acabarão respeitando-nos por isso, estejam ou não convencidos ante a nossa argumentação. Se uma proposta, por mais infantil que seja da parte deles, tentarmos virar a mesa, aqui ele coloca entre aspas essa expressão, estaremos sintonizando-nos com o mesmo diapasão ético com que eles nos experimentam, e com isso irá por terra a precária ascendência moral que porventura tenhamos alcançado sobre eles. Então, o nosso esforço de nos doarmos, o nosso tempo doado pelo trabalho, a nossa consciência plena de servir, nos coloca em condições de sermos úteis nas mãos da espiritualidade superior. Mas se nós nos permitirmos a estabelecer esse concurso equivalente do que eles trazem como recurso, por isso o capítulo é Técnicas e Recursos, eles trazem o recurso da violência, e nós temos que usar a técnica da calma, do equilíbrio, da paciência, da empatia, descobrindo o que se passa realmente, porque algo justifica-se para que alguém perca toda a sua conjectura emocional, todo o seu equilíbrio espiritual. Não podemos jamais esquecer-nos de que são pobres irmãos desorientados, desesperados, dispostos a tudo, mas que necessitam de nós, assim como nós necessitamos deles, meu caro ouvinte, porque aprendemos muito com todos eles. Buscam aflitivamente alguém que não possam corromper com suas propostas,
Alguém que prove ser pelo menos um pouco melhor do que a média humana com a qual estão acostumados a lidar. Então eles estabeleceram um hábito de vivenciar o mal e vão até onde alguém possa realmente oferecer-lhes uma reflexão e ajudá-los a parar com esse processo habitual. É o que desejo realmente no íntimo. Não alimentemos a ilusão de demonstrar-lhes que diante de nós são simples vermes infestados de culpas, votados à maldade intrínseca, e nós seres redimidos, que condescendemos em estender-lhes a mão salvadora, que depois iremos desinfetar, absolutamente. É bem possível que sejam mais atilados psicológicos do que nós, mais experimentados do que nós, mais duvidosas transações. Encaram essas tarefas deploráveis como complexas partidas de xadrez, nas quais tem às vezes que sacrificar uma dama ou um bispo valioso para dar o cheque ao rei. Então, o autor aqui refere-se ao jogo de xadrez, em que às vezes existe essa possibilidade de entregarmos uma peça valiosa para encontrarmos um caminho e realizar então a proposta do cheque-mate. Então, eles encaram dessa forma, são metódicos, dispõem de amplos e minuciosos planejamentos. Não os subestimemos jamais, que as consequências serão funestas para nós. Então temos que manter essa confiança no trabalho dos mensageiros celestes, no trabalho de Jesus, e saber que o mal não pode nos atingir senão nós não estabelecendo condições para isso. Mas jamais considerar que não seja possível, isso é não subestimar. Escarnecer de suas propostas porque sentimos que estão fracos e agora perplexos pode ser desastroso e, além do mais, é desumano. São irmãos doentes que precisam de ajuda e compreensão, e não de que os confinemos nas suas práticas, retrucando aos seus processos ardilosos com ardis de idêntico teor. Então aqui, meu caro ouvinte, o autor está nos recomendando o entendimento do Evangelho, não nos permitirmos agir no mesmo teor do mal que nos ofereçam. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Não resistais ao mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Mateus capítulo 5, versículos 39 a 42. Jesus nos ensinando a nos libertar do mal, meu caro ouvinte, a não agir no mesmo teor, na mesma condição ardilosa daqueles que oferecem para nós o suposto mal. E para isso é preciso desenvolver a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos,
também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade, que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação, em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe em vossa alma à humildade, a beneficência e o amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los, e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade, comprada à custa de uma indiferença culposa, é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. E mais adiante ele vai finalizar dizendo: a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Assinou Miguel, na cidade de Bordeaux, em 1862, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, Instruções dos Espíritos. E Hermínio de Miranda continua dizendo: em situações como esta, costumo ter uma resposta padronizada. Não recuso a resposta e nem a aceito. Confesso-me simplesmente incapaz de decidir, o que é estritamente verdadeiro. Vamos saber no próximo bloco o que Hermínio de Miranda afirma quando realmente não sabe o que responder para o comunicante. Já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao capítulo Técnicas e Recursos da obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. São muitas reflexões, são experiências na prática de exercício da mediunidade com Jesus em reuniões mediúnicas, em contato com os comunicantes que vêm oferecer propostas, barganhas, bravatas e oportunidades de estabelecer concurso, de tirar o grupo da interferência do trabalho que realizam, pois eles apenas enxergam a nós encarnados. O trabalho realmente pertence ao mundo espiritual. Nós somos os meros aprendizes
e intermediários. Por isso Hermínio Corrêa de Miranda, diante de certas condições em que ele se julga inapto a realizar uma decisão, ele responde: não tenho autoridade para tratar com você. Procure um dos nossos companheiros espirituais, aí no mundo de vocês. O que ele resolver está bem para mim. Às vezes eles insistem, pois sabem muito bem o que significa a minha resposta. O tom pode ser este, como tenho observado. Está bem, mas você pode resolver a parte que lhe toca. Eles não poderão fazer nada se não tiverem o grupo, e se você acabar com o grupo, estará tudo resolvido, e não mais o incomodaremos. Caso contrário, você sabe, assim eles afirmam. A posição do doutrinador tem que continuar firme, paciente, tranquila e até mesmo respeitosa, pois a dor alheia jamais poderá constituir um espetáculo de diversão, a não ser para aqueles que também estejam em desequilíbrio. É preciso respeitá-la. A criatura que está diante de nós, incorporada ao médium, encontra-se destinada a necessitar de compreensão e de amparo. Merece nosso respeito. Seria profundamente desumano negociar com ela, tentando ludibriá-la com os mesmos recursos com que no seu desespero tentou enganar-nos. Que ela tente, isso é compreensível, mas que nós também experimentemos a mesma arma é inadmissível. Se não podemos provar-lhes que somos melhores do que eles, e não podemos mesmo, pela simples razão de que não o somos, pelo menos na extensão que a nossa vaidade poderia sugerir, que pelo menos evidenciemos que nossos métodos são melhores. Então o método, meu caro ouvinte, é exatamente esse: o valor da expressão do esforço constante pela reforma íntima, pela escolha do Evangelho de Jesus, suas diretrizes de amor, de libertação de todo o mal, e não de ilusão, e não de exacerbação do orgulho e do egoísmo, mas de humildade, de consciência da condição de aprendizes que somos, seguindo o seu Evangelho. Um pobre irmão desses, extremamente desarvorado, atormentou-nos por algum tempo, com ameaças terríveis, assediou-nos semanas após semanas, deu murros na mesa, gritou e fez tudo quanto lhe foi possível para destroçar-nos ou quebrar o nosso moral. Acreditava na legitimidade incontestável da sua causa. Era profundamente honesto consigo mesmo e, portanto, todos aqueles que se opunham tinham que ser removidos de qualquer maneira, pela intimidação ou pela lisonja, pela dor ou pela sedução. Não importam os métodos, desde que os fins sejam alcançados. Eis aí o grave equívoco daquele que supõe realizar a sua proposta de ideal, achando que não há responsabilidade pelos meios que utiliza. Então os fins jamais justificam os meios, meu caro ouvinte. Tinha, porém, um grande e generoso coração, totalmente dedicado à sua ingrata causa. Não lutava especificamente contra nós, mas pelas suas ideias, e achava, como tantos outros, que combatia o bom combate de que nos falava Paulo. Um dia convenceu-se de seu engano com a graça de Deus. Desceu do seu pedestal de poder e arrogância. Fora também um grande e, sem dúvida, um pobre transviado no passado. Viu-se em toda a extensão de seus enganos. Nesse interim, um de nossos médiuns teve com ele um encontro no mundo espiritual, em desdobramento. Estava recolhido a uma instituição socorrista e arrasado de remorso pelas atitudes agressivas e despropositadas ante o seu doutrinador e o próprio grupo, que tanto se esforçava por salvá-lo. Voltou depois para dizer-nos desses nobres sentimentos, redespertados em seu coração.
essa história tem ainda um post-scriptum, um acréscimo. Ele visitou-nos novamente, tempos depois, para despedir-se, muito contrito e infinitamente grato aos pequenos trabalhadores que o ajudaram. Preparava-se para reencarnar e vinha pedir nossas preces, pois estava mais certo do que nunca do nosso amor fraternal. Então veja que na prática é exatamente isto que pode acontecer. O espírito vem com muita violência, muita agressão, com o seu suposto ideal de convicção como sendo a mais absoluta verdade. Impõe-se, faz barganhas, ameaça, mas na verdade está trazendo o peito em chamas. Está trazendo a alma complexada em tramas do passado e quer realmente encontrar uma âncora para estabelecer o desvínculo com o fundo das trevas de que se estabeleceu através do concurso, do próprio uso do livre-arbítrio. Então esse é um trabalho de luz, de amor, de oportunidade de desenvolver muita qualidade na paciência, também no respeito, no acolhimento e na confiança do ideal do amor com Jesus. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 107, Piedade. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo, por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz, macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilaceras, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento, socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança réptos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem, para descurar-se dele, em troca de ninharias, e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã, encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germens, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma. E em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, eis aí o fruto do trabalho do bem, quando enxergamos o necessitado de luz com piedade,
e quando não oferecemos resistência ao mal, ou seja, quando não devolvemos o mesmo teor do mal que nos apresentam, porque aqueles que assim se apresentam são muito necessitados, merecem toda a piedade do Evangelho de Jesus. Que possamos nos fortalecer no propósito do bem, no trabalho do Mestre com a mediunidade hoje e sempre, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.